Olá, bom dia a você, boa tarde a você que nos assiste aí no período da tarde. Estamos começando neste momento nosso panorama de mercado para te deixar antenado sobre tudo que acontece aí nas nossas comercializações dos grãos tão importantes aqui para a nossa cooperativa. E começando para chamar aqui no nosso painel de conversas o nosso gerente de comercialização, Juliano Plens. Olá, Ju. Olá, Vanessa. Bom dia, boa tarde a todos os cooperados e colaboradores da Coopermota. Mais uma semana de informações. É isso aí. E vamos chamar também, aproveitando neste momento, para chamar o Guilherme Socari, da Stonex, nosso parceiro de sempre. Olá, Vanessa. Olá, Juliano. Olá, toda a família Coopermota. Mais uma vez estamos aqui. Um prazer novamente. Pós-feriado, começando aqui agora os trabalhos do nosso mercado nacional e o internacional. Como é que fica? A gente já vem aí olhando para nossos vizinhos argentinos. Como é que está por lá a colheita? Exato. Acho que é um ponto de atenção. A colheita da Argentina vem vindo bem, apesar de levemente abaixo da média dos últimos 3 anos, vem quase próximo a isso. E o mais importante, né, as produtividades vêm indicando níveis interessantes. Isso vai dando um tom de colheita realmente próximo dos 49 milhões de toneladas, ou seja, uma safra que começou lá atrás com bastante problema em dezembro, janeiro, né? Depois as chuvas foram chegando em fevereiro e março, ajustou, né? Poderia ser levemente maior, mas ainda assim é uma baita de uma safra. E aí fica a discussão com relação ao que os argentinos vão fazer, né? Dada uma produção boa, e também do panorama de que o presidente deles, Javier Milei, vem comentando sobre essa questão de novamente voltar a elevar a taxação sobre o produto, né? Então, o esperado, a expectativa realmente é de um produtor argentino um pouco mais com vontade de ir colhendo e ir vendendo para tentar antecipar qualquer aumento de taxação, né? E aí, esse movimento aí dos nossos argentinos impacta aqui para a gente, Juliano? Bom, pensando no nível de produtividade, sim, né, Vanessa? O Brasil teve uma produção considerável de soja, né? E isso aumenta os níveis de estoque, aumenta o nível de oferta, e os nossos vizinhos aqui também tendo uma produtividade robusta, isso faz com que a América do Sul passe a ter um volume a ofertar para o mundo maior, e consequentemente isso vai impactar em preço. O que pode nos ajudar aí, de repente, é o Milei realmente criar essas tarifas de exportação. Vai fazer que o agricultor argentino antecipe um pouco essas vendas para tentar escapar disso, mas ele realmente implementando essas tarifas aí pode vir a nos beneficiar. Legal. E aí a gente passa então para falando de preços, talvez essa disputa aí na questão lá das tarifas de Trump já está afetando um pouco a atividade industrial lá dos chineses. Como é que está isso, Gui? Eu acho que esse ponto ele é interessante para a gente tentar prever uma questão de demanda, né? Eu acho que os efeitos do que o Trump quer está começando a acontecer, né? Já veio aí a atividade industrial da China perdendo força, né? E também os pedidos de exportação, eu diria, despencando, né? Então, no curto espaço de tempo, o que se noticia é que a gente pode perder, a China pode perder próximo de 16 milhões de empregos no curto espaço de tempo diante desse cenário de tarifações e por aí vai, né? Então, o que se esperar em relação a essa questão de demanda? Será que a China, no momento um pouco mais complicado, econômico, ela tenderia a manter o ritmo de compra, né? Até porque é uma questão de segurança alimentar, entendendo que poderia haver no curto, médio, longo prazo um entendimento entre eles, ou não. Ela vai retrair, né? Então, sabidamente, né, a gente tem aí o 30/4, a China também já aprendeu um pouco sobre isso. Março foi o menor mês desde 2013, abril acelerou, né? E agora, novamente, vai um pouco mais pontual, vai um pouco mais devagar, né, nas compras, mas os 109 milhões de toneladas, 110, a depender de quem está mexendo com os números, isso vai ser possível? Então, coloca um ponto de interrogação nesse momento em relação a isso, ou seja, economicamente pode atrapalhar a demanda, ou, e claro que pode, ou a China ainda vai ficar na ótica de que isso em algum momento vai ter entendimento e vai manter seu ritmo, né, para manter a segurança alimentar. É o que a gente vai ver para frente.
É isso aí. Então, e aqui como é que fica o nosso mercado local, Breno? Esse esfriamento, vamos dizer assim, da indústria chinesa, que é justamente o que o Trump queria, né? Deixou de importar para começar. Não sei se tem correlação ou não, mas nós notamos que a China veio com um apetite da nossa soja nos últimos 3 ou 4 semanas, mas nessa última semana agora esfriou. E isso fez com que até o preço dos prêmios cedesse. Já impactou para nós aqui, a gente notou, né? E, como o Guilherme disse, não sei se é por causa do vencimento de conta, enfim, a gente notou esse esfriamento, né? Esse apetite da China pela nossa soja. Não sei se é porque eles também já estavam abastecidos, mas a gente notou um resfriamento desse mercado nessa última semana. Então, esse benefício que a gente estava esperando aí, talvez, de aumentar a nossa exportação, talvez pode ser afetado por essa crise industrial deles. A gente não tem ainda não consegue saber o que é realmente lá, né? Lá das informações da China, ela nunca vem redonda e completa, sempre vem algumas coisas que eles queiram que a gente fique sabendo. O que a gente não conseguiu notar é esse esfriamento, né, do apetite de compra de soja da China do Brasil, mas isso pode vir impactar, sim, na questão de demanda. É isso aí mesmo, Guilherme? Eu acho que sim, concordo com o Ju, né? E eu acho que, assim, o que realmente, né, tem de impacto na China, porque esse PMI, essa identificação da queda industrial, esse dado de pedido de exportação caindo, isso já era esperado, mas o quanto que efetivamente isso está impactando, né? Até a gente viu aí o Xi Jinping, o presidente da China, né, ele indo a uma reunião de BRICS, né, que é a Brasil, Rússia, Índia, China, né, e por aí vai, buscando apoio, tentar mover, né, o que está perdendo, entre aspas, nos Estados Unidos para esse bloco e ver o que consegue remanejar. Né? A gente viu, né, ONU, OMC, comentando para a China tentar incentivar o mercado doméstico, mas é uma economia altamente dependente da exportação. Né? Então, nesse momento, gera muitas dúvidas se realmente o impacto econômico ele tira ritmo, né, e por hora parece que sim, né, ou eles vão manter realmente a questão de segurança alimentar, né, e vão importar, afinal, em dólar é uma soja relativamente barata, vamos dizer assim, o formato que está atual, e continuar focando o canhão aqui no Brasil, importando, e quem sabe lá na frente ganhar um pouco de prêmio o produtor brasileiro. Né? Então, é o que está na mesa, é o que está sendo questionado, e os próximos movimentos, diariamente, qualquer movimento de conversa, isso vai nos dizer muito, né? Isso aí, esperar, né? Esperar para ver os desdobramentos aí. Exato. Passando então para o milho, a gente agora também tem essa questão do desdobramento da conversa, né, entre Estados Unidos e China. Isso, a gente viu aí efetivamente, né, as primeiras conversas saírem. Né? Lá no começo a gente viu muito o Donald Trump falando, e é exatamente o que a gente viu no Trump 1.0, né? Falava, e não havia ainda concretizado nada, né? E nem conversas se tinha. Mas agora, né, a própria China comentou que sim, as conversas se iniciaram, né? E aqui em específico, eu não acho que é somente o caldeirão da China que está esquentando, né? O próprio Donald Trump está perdendo popularidade, né? O mercado industrial ou os empresários estão tirando um pouco de apoio dele, né? A gente está vendo um início de apoio ao Donald Trump bem aquém, né, do que os anteriores. Então, assim, eu acho que nesse momento é um duelo de gigantes, né, das duas maiores economias do mundo, e que ambas estão sendo afetadas, né? Então, o Donald Trump ele sabe jogar, né? Ele fala muito e sabe que tem um pouco mais de fôlego que a China, mas o nosso entendimento é que nesse momento não é só o caldeirão da China que está esquentando, do Donald Trump e dos Estados Unidos também, né? Então, a gente realmente começa a acreditar que aos poucos vão começar a caminhar para uma conversa. E aí fica o grande ponto, que é o que eu gostaria de comentar aqui, isso vai ter impacto
no agro, no entendimento, só lembrando que lá em 2019, quando Trump estava, né, ali na transição 19, 2020, saiu o acordo, tivemos o acordo, e a gente começou a acompanhar mensalmente, né, afinal, eles precisavam comprar a soja americana dentro desse pacote aí. E o que foi feito, efetivamente, foi retirar soja, cumprir parte do acordo industrial, serviço, e não cumprir efetivamente com o acordo de soja e por aí vai, e tirar um pouco mais aqui. E em dólar, naquele momento, tirar da questão moeda, é importante que o produtor veja isso, né? Sim, houve aumento de prêmio, mas o Chicago ele caiu bastante também, porque não tirava a soja, não estava cumprindo um acordo, então ficava meio que elas por ela. Efetivamente, o grande benefício ao produtor aqui naquele momento foi a questão da desvalorização da nossa moeda. Então é um ponto de atenção, porque no momento onde lá eles estão sinalizando redução de juros e aqui aumento de juros, apesar de toda crítica às contas públicas, como o governo está fazendo aqui, isso poderia trazer dólar para o país, manter o câmbio ou o nosso real valorizado e possivelmente aquele benefício que a gente viu lá atrás a gente não vê aqui, né? Então a gente precisa acompanhar efetivamente a questão moeda nesse momento, porque entre alta de prêmio aqui e queda de Chicago lá, né, o benefício ele é pequeno. Então, de novo, o grande benefício daquele momento que a gente está vivendo exatamente agora, né, início de conversa, acordo e por aí vai, foi cambial, né? Então é um ponto de atenção aí para o produtor aí para ficar ligado em relação a isso. Nossos produtores estão ligados nisso também, né, Juliano? O mercado já esperava em algum momento essa aproximação desse diálogo, né, Vanessa? A gente sabia, assim, tinha a expectativa de que o mercado, algum momento eles iriam iniciar essa conversação, porque não dá para continuar do jeito que estava, essas taxas sobre taxas, enfim. A gente já tinha uma expectativa disso. O que pode ocasionar para o nosso agricultor? Caso eles cheguem em um acordo, e vai chegar, a gente só não sabe quando, é isso que o Guilherme falou, a China ter que comprar soja americana. Tudo isso também vai depender do volume de soja que os Estados Unidos vai produzir, né? E se o volume vai ser suficiente, ou mais que suficiente para eles exportarem, se eles vão ter um consumo interno maior do que o esperado, enfim, aí entra na regra de oferta e demanda de novo e questão de estoques mundiais. Mas que o mercado já esperava que em algum momento isso iria acontecer, né, isso já era esperado, porque da forma que estava, a gente sabia que é inviável para os dois países, né? Como o Guilherme bem disse, as duas maiores potências econômicas do mundo, e estava nessa queda de braço aí. Então, se isso vier a acontecer, aí vai entrar de novo a lei da oferta e demanda. Se a nossa soja estiver mais competitiva que os Estados Unidos, os chineses vêm buscar soja aqui e vice-versa. Se a soja americana estiver mais competitiva, eles também vão pegar lá. Então, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos aí, que está só iniciando. Maravilha. Agora sim, passando para o milho, que eu tinha falado que nós estávamos passando para o milho já, não, mas é agora que a gente vai passar para o milho, e a gente vai falar, então, desse avanço lá aí da colheita na Argentina também, né, Guilherme? Também, e indo melhor do que a soja, né, acima da média dos últimos 3 anos, produtividade indicando bons níveis. E aqui, voltando novamente sobre o assunto do que o Javier Milei comentou, né, a Argentina ela é muito mais dependente da exportação no milho do que na soja, ao contrário, né, dos Estados Unidos ali. Então, se eu pegar nesse momento que eu posso voltar também a subir tarifa para milho, né? Milho e trigo também ele comentou, né? O que o produtor realmente poderia fazer é também vir um pouco mais para fixação, buscando exportação, afinal, o consumo doméstico é pequeno versus uma produção grande que eles têm lá, né? Então, isso poderia momentaneamente colocar também um teto, né, no tal do prêmio, que é um dos componentes de precificação para a exportação aqui no Brasil, né? Então, a gente teve especulações sobre Chicago foi lá em cima, teve especulações sobre a Argentina, acabou que o prêmio ele até deu uma andada um pouco maior, tivemos o câmbio desvalorizado e nesse momento a gente encontra, né, os 3 componentes aí, de certa forma, com um pouquinho de pressão. Então, a tal da paridade de exportação aqui
mais uma oferta relativamente abundante da Argentina, isso poderia limitar um pouco os preços da paridade de exportação, né? Então, também um ponto de atenção aí ao produtor brasileiro. E nossos preços locais também tem interferência nisso tudo, Juliano? Sim, se você pegar o histórico, quando o Brasil tem uma safra cheia, uma safra robusta em questão de milho, sempre vai para a paridade de exportação, né? Onde dá vazão, que a gente consegue escoar os maiores volumes de produtividade, pensando no nível Brasil. Pensando dessa maneira, igual era no passado não tão distante, isso impacta sim, porque nós vamos concorrer direto com o milho argentino. Mas agora os últimos tempos, né, o último ano principalmente, tem intensificado essa expectativa de usina de etanol, que vai demandar muito milho. E se realmente isso se consolidar, talvez a gente consiga depender menos da exportação e, consequentemente, menos competitividade com os nossos vizinhos argentinos aqui. Mas isso é uma teoria, vamos dizer assim. A gente precisa que essas plantas de indústrias de etanol, elas se consolidem, para a gente poder depender menos da exportação e consumir mais esse milho interno. O mercado diz, principalmente no Centro-Oeste, que isso está muito aquecido lá, que está chegando e vai chegar próximo do momento que esse milho do Centro-Oeste fique ali para abastecer essas indústrias de usina de etanol. E aí, né, a gente vai depender menos da exportação e aí não entra nessa queda de braço com a Argentina. Mas, de novo, isso é uma teoria. A gente tem que aguardar para ver o que vai ocorrer. Tá certo. A gente falou, inclusive, vamos fazer uma propaganda aqui, que a gente falou dessas indústrias aí de etanol, na nossa revista dessa edição agora. Quem tiver aí o produtor pode ter acesso aí para saber um pouquinho mais de tudo isso que está acontecendo aí, que afeta diretamente nossos produtores. E aí, passando então para nosso outro tópico, a gente fala um pouco dessa perspectiva de boa produtividade para a safrinha no Brasil como um todo, né, Guilherme? Isso, eu acho que no geral a gente tem tido aí boas perspectivas, chuvas vieram, né? Expectativas sobre Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul são das melhores. Tivemos aí algumas dores de barriga, Triângulo Mineiro, Sul de Minas, até em algum momento, né? O Ju vai comentar, aqui também na região da Coopermota, mas no geral as chuvas vão chegando, o oeste do Paraná também, né? Mas no geral, pensando em Brasil, há uma expectativa do número crescer em termos de safra, né? Agora, hoje, inclusive, vai ser divulgado o nosso número, ele vem crescendo um pouco mais, então acho que no geral a expectativa são das melhores para esse safrinha aí, tá? Uhum. E a nossa safrinha, Juliano, como é que a gente pode avaliar esse momento? A nível Brasil, principalmente Centro-Oeste, que é o maior produtor de milho, ele já vem há tempos performando bem em relação ao clima, em expectativa de produtividade. Para nós aqui, a gente tinha um ponto de atenção, tinha uma apreensão em relação ao clima, mas na semana passada nós tivemos bons índices de chuva, né? 2 dias consecutivos aí, e isso traz novos ares, novas expectativas para uma segunda safra de milho aí regular. Não deve ser aquela safra de milho recorde de produtividade, né? Mas tudo está caminhando para que seja uma safra de milho regular dentro da expectativa, onde o agricultor consiga ter a sua rentabilidade, que é muito importante para ele dentro do ciclo, né? Que aqui na região a gente faz, em média, 2 safras, soja no verão e milho no segundo semestre, na segunda safra. Maravilha. E aí, falando ainda de safrinha, lá no Centro-Oeste, o pessoal já está avançando na colheita e eles já estão aí de olho na questão dos armazéns, né? Do armazenamento dessa safra, Guilherme. Exato. Principalmente o Mato Grosso, né? Que segue deficitário. A gente tem visto aí e isso pode limitar, de certa forma, no momento, uma alta de prêmio, né, que é uma necessidade aí de abrir os armazéns. Então, os armazenadores, né, alguns grandes players ali do Mato Grosso têm comentado dessa necessidade de tirar a soja do armazém, né, ofertar ela ao mercado para começar a receber
um safrinha que a expectativa é das melhores possíveis em termos de produtividade. Naturalmente vai acabar vindo milho para o mercado também, né, por essa disputa, por espaço. Então acho que é algo para a gente se atentar aí, porque nos próximos 60 dias um safrinha gigante chegando e necessariamente vai ter que mexer com alguns armazéns, focado aqui especificamente, estou dizendo, mais oeste paranaense e centro-oeste como um todo. Na nossa realidade, a gente está mais tranquilo nessa questão, né, Juliano? O estado de São Paulo, como ele é consumidor de milho, né, tanto é que no primeiro semestre do ano ele é importador de milho dos outros estados, ele já tem uma estrutura um pouco mais avançada em relação a armazéns, né? E nós aqui da cooperativa também temos uma capacidade robusta. A gente passou sim por dificuldade de armazém nos anos anteriores, aí 2022, acho que até 2023, onde eram altas produtividades, produtor capitalizado, não fixando, não vendendo a sua soja ou seu milho. E como a cooperativa, um pilar forte dela é carregar esse estoque do nosso cooperado, a gente não vendia isso. E isso foi causando um problema bom, vamos dizer assim, que era carregar o estoque do agricultor. Aí depois, com as quebras de produtividade, descapitalização do agricultor, ele foi fixando mais, então hoje a gente tem plena capacidade de receber o milho segunda safra tranquilamente. Maravilha. E a gente passa então para falar sobre a questão da comercialização, que neste momento os consumidores estão mais cautelosos. Guilherme? Isso, eu acho que... Oi, estão me ouvindo? Estou vendo, pode continuar. Estão me ouvindo? Sim, sim. Então, acho que nesse momento de entrada do safrinha é natural, né, esse posicionamento do consumidor, sabendo, né, que as boas produtividades do campo estão se mostrando, né? Se a gente for pegar hoje uma ideia, né, ao redor de 105 milhões de toneladas de safrinha que está chegando, Mato Grosso participando com 51, 52, ou seja, responde por metade do safrinha, né? E essa região como um todo aqui em específico que acaba impactando, né? Então Mato Grosso do Sul, Goiás e MMT, né? Que boa parte disso está ali, tem reportado aí produtividades excelentes. Então é natural que o consumidor acaba saindo de cena, né? Sabe que esse milho vai começar a chegar, e claro que isso começa também a interferir para o produtor de forma negativa nos preços, né? Então os próximos 60 dias realmente logística, colheita, maior oferta, consumidor cauteloso, isso tudo, né, grosso modo, deve pesar um pouco mais sobre os preços aí. Mesma realidade nossa, Juliano? Mesma coisa, Vanessa. O agricultor, o consumidor vê esse clima favorável para a produtividade, para a produção de milho, né? Ele vem se abastecendo com o milho do ano anterior até o momento que ele começa a enxergar esse milho novo entrando, ele segura mesmo. Isso é normal do mercado. Eles retraem, né? Se fosse uma perspectiva de safra pequena, quebra de safra, seca, enfim, que ele ameaçasse ele ficar sem estoque, ele viria para o mercado comprando, como já aconteceu em algum momento no passado. Mas o cenário é outro, ainda bem, né? A gente brinca no mercado que nunca se perde com chuva, se perde muito mais com seca. Então, ele retrai mesmo, esperando esse milho novo entrar. Isso é normal do mercado. A gente está num momento favorável para os nossos produtores, digamos. As notícias que vocês anunciaram aqui foi interessante. Ainda bem, né? Aí, assim, fica o recado para soja 26 já. Tem bastante agricultor já comprando os insumos, né? Buscando travar também a soja para fazer a proteção, para fazer o hedge atrás do seguro agrícola. Então, assim, a gente já viu um movimento, a gente brinca que a chuva, ela acalma os anos para agora e já dá uma expectativa, cria uma expectativa para o próximo ano, que é natural. Você vê o agricultor já, quando chove, deu uma certa estabilizada no milho, e o agricultor já começa a olhar a soja do próximo ano, já motiva ele para ir atrás de insumos, adquirir insumos, fazer o hedge, fazer a venda da soja. Há um ponto de atenção esse ano, como a maior parte do Brasil, a área produtora de semente de soja é Rio Grande do Sul, e eles passaram por uma dificuldade climática, então semente de soja aí, a tendência da semente de soja é um ponto de interrogação, a questão de qualidade, isso pode impactar em preço, enfim.
é coisa normal da agricultura. É isso. Então é isso. A gente encerra com essas informações do nosso panorama de mercado de hoje. Voltamos novamente na semana que vem com o Juliano e Guilherme para fazer informações para vocês. Até lá. Até mais. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.